Bom, então continuando a discussão, que eu gostaria, para encerrar essa parte, só de fazer uma breve comparação com algumas noções de unidade epistêmicas, né, que se encontram na literatura e indicar por que a noção de estilo, na forma como eu concebo, é diferente dessas noções epistêmicas e que dificuldades essas noções de unidade epistêmica possuem. Né? A primeira é a noção de paradigma, né? Que o Thomas Kuhn tornou tão popular. E com razão. Eu acho que o Kuhn é extremamente interessante em mostrar as diferenças e descontinuidades dentro da história da ciência. Quando ele traz a noção de comensurabilidade, quando ele argumenta a favor das dificuldades de você ter uma leitura da história da ciência onde você tem simplesmente um acúmulo de dados e fatos e teorias. Eu acho que ele tem toda a razão em levantar esses pontos. Eu acho que é um autor muito rico e muito interessante para ser estudado. Obrigado. Só que a noção de paradigma que ele apresenta, eu acho que não funciona para os propósitos de uma análise da comunidade da ciência. Por quê? Né? Por que paradigmas não são estilos de raciocínio? De maneira simplista, você podia pensar um paradigma uma forma de investigar, né, um certo domínio, onde você tem basicamente três grandes componentes. Né? Você tem certos objetivos, que é aquilo que conjuntos de cientistas numa dada comunidade científica têm em comum, certas metas que eles estão tentando articular. Você tem métodos, que são os métodos e procedimentos, tanto para a construção de teorias, quanto para a avaliação dessas teorias. E, finalmente, as próprias teorias, né, que são empregadas num determinado contexto científico. É claro, o Kuhn usa noções na estrutura das revoluções científicas, ele tem várias noções de paradigma. Né? Um artigo famoso da Masterman, indicando que tem mais de 19 noções, ou seja, um número enorme de noções diferentes, acepções distintas que ele usa na noção de paradigma. Né? Essa é uma forma esquemática, né, que eu acho que captura aspectos importantes da noção e do uso que ele faz. Né? O que torna a noção de paradigma importante para os propósitos do Kuhn é exatamente o potencial de aglutinar a pesquisa numa certa área e conduzir uma forma de investigação em que aquela comunidade científica partilha. Então, do que exatamente eles partilham? Desses métodos, dessas teorias e desses objetivos. Né? Então é tentador dizer, então você tem participar de um paradigma, na medida que um paradigma é ele mesmo uma forma de investigação, então parece que é uma forma, um estilo. Né? Talvez ter um paradigma seja dispor de um estilo. Qual o problema? Bom, vocês já podem imaginar, eu acho que por conta do fato de paradigmas serem definidos em parte, ou caracterizados em parte, em termos das teorias que são adotadas num certo domínio, eles se transformam em algo que é específico demais para ser um estilo. Né? Porque se você mudar a sua teoria, você muda o paradigma. E a noção de estilo não necessariamente muda. Então, eu acho que é importante não identificar o estilo com uma certa teoria. Na verdade, com teoria nenhuma. Né? E na medida que o Kuhn faz isso, eu acho que ele acaba
se nós fôssemos usar a noção de paradigma como uma concepção de estilo, a gente acabaria com uma noção de estilo que é restrita demais, porque está ligada a uma teoria específica, né? Então, os paradigmas pressupõem ou articulam certas teorias. Articular é um termo que o Kuhn usa, né? Ele acha que quando você tenta determinar certos parâmetros constantes da natureza, são componentes desse processo de articulação de um paradigma. Isso está associado a desenvolver uma teoria dentro do paradigma, e na medida que isso seja parte do que é o paradigma, a noção de estilo não ficaria muito restrita. Daí eu acho que é importante não aproximar paradigmas e estilos tal como eu estou usando o termo, né? Sim. Eu gostaria de entender um pouco melhor essa questão que você colocou de que um paradigma pode articular um estilo de raciocínio científico, considerando que o estilo ele não pode se atrelar a paradigma, a teorias, aliás, então como um paradigma que incorpora uma teoria e justamente por isso não pode ser considerado um estilo, articula o próprio estilo, entendeu? Certo, ótimo. Não, então a pergunta é se estilos não devem ser identificados como paradigmas, como é possível articular um estilo no contexto de um paradigma? A ideia seria a seguinte: tal como você pode ter o mesmo estilo com teorias diferentes sobre ele, né, você pode ter o mesmo estilo com paradigmas diferentes, né? Então, o que aconteceria? Você pode... Há diferenças, né, entre os paradigmas. Por exemplo, você pode dizer, né, você tem um paradigma newtoniano, onde há teorias diferentes, e isso pode ser parte de um certo estilo, digamos, um estilo experimental. Então, na medida em que você articula esse paradigma, você está... o paradigma seria um componente, né, transitório dentro de um estilo mais amplo, você estaria contribuindo para a articulação desse estilo, né? Porque a ideia, veja, uma motivação central para introduzir essa noção de estilo é encontrar certas regularidades, certos padrões ao longo da história da ciência, mas ser ainda assim sensível às diferenças. E isso eu acho que o Kuhn é muito bom, né? Ele é muito atento a essas diferenças que vão acontecer ao longo da ciência. Eu acho que é importante ser atento a isso. Com frequência, realistas tendem para tentar dizer, não, você, embora mudou a teoria, você está falando do mesmo objeto, eles tendem a ignorar essas diferenças. Um exemplo, só para ilustrar isso, né? Então, se você acha que, por exemplo, o realista diz, né, eu tenho conhecimento do mundo, minhas teorias dão pelo menos um conhecimento aproximado, ou de certo domínio empírico, e ainda que as teorias mudem, a referência dos termos, aqueles objetos aos quais essas teorias se referem, permanece. Então, se você tem um realismo científico tradicional, é importante que você continue falando das mesmas coisas, ainda que suas teorias mudem. E aí você encontra situações curiosas, porque para garantir isso, você diz, bom, mas espera um pouquinho. Se você achava que a teoria do flogiston, né, capturava, pelo menos de alguma forma adequada, procedimentos de combustão de elementos químicos, de processos químicos, quando essa teoria é abandonada, o que acontece? Você vai dizer que o mundo mudou? Não, claro que não, né? Então, ou você abandona uma posição realista, né? Você diz, não, então não devemos ser realistas, né, acerca dessa teoria, ou você diz, o que acontece é que os teóricos do flogiston, sem saber, estavam falando de oxigênio. Então você usa a teoria posterior
como dando os parâmetros daquilo que a teoria anterior estava falando, ainda que de forma inadequada. Né? Então, a ideia de certas teorias da referência em filosofia, usadas em filosofia da ciência tem esse papel, né, de tentar ancorar a referência ao longo das mudanças científicas. Mas isso gera uma situação curiosa, porque historicamente é implausível dizer que os teóricos do Phlogiston estavam falando de oxigênio. Né? Então, você tem que gerar uma posição muito anacronista com relação à ciência. Eu acho que o Kuhn é muito bom em mostrar isso. Quando ele examina esses casos, ele olha, há aqui uma mudança conceitual. De fato, o Kuhn, claro, em alguns momentos ele exagera, né? Ele vai para o outro extremo e fala, não, quando os paradigmas mudam, o mundo muda. Mas, pô, mas o que é isso? Né? Como assim? O que quer dizer que o mundo muda? Né? É difícil entender literalmente isso. Uma forma, acho que razoável de compreensão, quando ele diz que o mundo muda, é dizer a nossa concepção do mundo muda. Né? Mas aí não é uma afirmação tão controversa, mas correta, pelo menos. Né? E é verdade, se um paradigma muda, a sua concepção do mundo, na medida que as suas teorias fazem parte dessa concepção, vai mudar também. Né? Então, essa é a ideia. Então, a ideia é encontrar uma unidade mais estável ao longo da mudança científica, mas que permita ainda reconhecer esses pontos que eu acho que o Kuhn tem razão. Né? Que há, de fato, descontinuidades. Mas como você tem um elemento maior, que é um estilo que permanece, você pode ainda assim falar, bom, veja, é um processo racional. Quer dizer, você está mudando dentro de um certo estilo. Né? Então, dado a forma como a pesquisa é conduzida dentro daquele estilo, faz sentido fazer essa mudança. E é ok dizer, estávamos errados. Né? Achávamos que havia flogistas, bom, estava errado, não tem isso. Né? Agora achamos que tem oxigênio. Então, mas dentro de uma noção de estilo, você pode dizer, então tem uma continuidade, ainda que haja descontinuidades. Então, essa é a ideia básica aqui. Sim? Certo. Excelente pergunta. Então a questão é, será que se pode usar... Uma das coisas que... Quando Kuhn publicou as estruturas da Revolução Científica, foi um auê, porque todos os sociólogos, antropólogos, que viviam amolados com aquela coisa do Popper, de que eles faziam não era ciência, porque não era testável e não sei o quê, falaram, não, agora a gente sabe que nós temos paradigmas, nós estamos devidamente legitimados na nossa busca científica, e foi uma felicidade geral. Né? Então a pergunta é a seguinte, bom, então, será que a noção de estilo pode ser também ela mesma usada como parte da compreensão do estudo das ciências humanas, né? Ou ciências sociais? Eu acho que sim. Né? Eu não vejo por que não se poderia. E a ideia, é claro, é encontrar quais são os componentes, né, específicos às pesquisas em ciências humanas que ilustrariam e satisfariam os componentes do estilo em questão. Né? Agora, eu enfatizo um ponto. Né? A noção de estilo que eu estou articulando não é empregada aqui para resolver o problema de demarcação. Né? Ter um estilo não significa, então é ciência. Como eu ilustrei, você tem uma noção análoga em estilo em arte, né? Que não é ciência. Então, a ideia é... eu não acho que o problema da demarcação tenha como ser resolvido. Eu acho que é um problema muito complicado e sempre tem contra-exemplos.
né, para qualquer tentativa de dizer que alguma coisa é ciência ou não. Mas a gente não precisa resolver esse problema para interpretar a ciência. Eu acho que a gente sabe que tipos de atividades são científicas, que tipos de atividades são claramente não científicas, e se tem alguma ambiguidade, quer dizer, o conceito pode ser vago, né? Pode ter casos em que isso é ciência ou não, tudo bem. Faz parte da capacidade que a gente tem de falar uma linguagem natural, lidar com vagueza. Né? A maior parte dos conceitos que a gente tem são vagos. Né? Isso não implica em que a gente não consiga nos comunicar. Pode ter algumas confusões. Então, se há, você lida com elas à medida que elas apareçam. Né? Mas, em princípio, a noção de estilo, não vejo... porque não poderia ser empregada nas ciências sociais. E veja, há partes das ciências sociais que se ajustam com facilidade. Se você pensar, por exemplo, em aspectos empíricos da sociologia, né? E ela, em muitos aspectos, parte dela tem relações com o estilo estatístico, né? Porque ela é feita a partir da busca de certas regularidades em fenômenos sociais, mas outras não. Né? Se você pensar uma antropologia cultural, ela vai levantar questões sobre o comportamento de culturas e características que vão ser diferentes. Né? Então, mas é uma questão de examinar os detalhes. Certamente você tem quais são as questões que são levantadas, né? Quais são os procedimentos, que recursos heurísticos são usados, quais são, como o objeto é constituído. Um antropólogo cultural cujo trabalho eu gosto muito, que é o Geertz, a interpretação das culturas, o conhecimento local e outros trabalhos, é muito claro que a forma de levantar as questões que ele faz sobre culturas tem um estilo. Né? Ele tem... E é um estilo que é interessante na medida em que, por exemplo, parte dos recursos heurísticos que ele tem é extrair de outras áreas. Né? Muitas das questões que ele levanta sobre essas culturas são questões filosóficas. Ele usa recursos filosóficos para refletir sobre o tipo de conhecimento que a gente pode ter dessas culturas. Então, tem todo um lado que eu acho que pode ser explorado aí. Sim. Em alguns casos, aí, pensando na sociologia, a gente percebe que alguns autores utilizam recursos heurísticos de fontes diversas, distintas, e utilizam procedimentos também distintos. Uhum. A gente poderia falar de cruzamento de estilos? Sim, perfeito. Então, a pergunta é, no caso da sociologia, você teria uso de recursos heurísticos, às vezes, diferentes, díspares, dependendo do tipo de sociologia que se faça. Né? Então, a pergunta é se poderia haver cruzamento de estilos. Né? Claro que, veja, a noção de estilo é ela mesma híbrida. Né? Porque a gente viu, com 5 componentes, alguns estilos partilham dos mesmos componentes. Então, é possível que os estilos se sobreponham, em parte. Eles vão se distinguir por alguns elementos. Isso é esperado e é empregado para você pensar um pouco na dinâmica da ciência. Às vezes, o que permite a continuidade é a preservação de certos estilos. Então, algumas coisas estão em comum, outras mudam, né? E você consegue, e aí, mudando, você às vezes introduz um novo estilo, e ao fazer isso, você consegue pensar um pouco como os processos de transição científicas podem ser estáveis. Né? Agora, só tem que tomar um cuidado, porque às vezes as discórdias, por exemplo, na sociologia, vão ser similares àquelas na física, onde o exemplo da mecânica que eu mencionei, ondulatória e corpuscular, onde o que está em jogo é uma discórdia teórica. Então, às vezes... Então, aí tem que olhar no caso a caso, porque às vezes o que está em jogo não é um estilo diferente, mas são teorias diferentes. Eles estão discordando sobre a teoria adequada para entender certo fenômeno social. Mas isso aí teria que examinar em cada caso para saber o que está acontecendo. Sim. Como é que você faz a relação
Ótimo. Então, a pergunta é sobre o Fleck, né? Então, ele tem uma noção de estilo. Ele fala de estilos de pensamento e com a relação com a concepção que eu tenho, né? O Fleck é um autor muito interessante, eu acho, porque é claro que ele teve uma influência no Kuhn. O Kuhn reconhece a influência que o Fleck teve. Inclusive, estava conversando com o professor Eduardo sobre isso. E, às vezes, é por conta do Kuhn que você vai reler coisas no Fleck, que o Eduardo dizia, olha, não sei se está lá ou não. Tal. E eu acho que é um autor para ser resgatado, que eu acho que tem muitos insights interessantes ali. A minha questão é que embora eu não, no contexto desse curso eu não vou estar discutindo o Fleck em si, mas a minha questão é que eu acho que ele tem uma noção de estilo muito ampla. E o que eu estou procurando é uma coisa que eu tenho como usar, que eu tenho como olhar para estudos de caso e falar, aqui está o estilo, esse estilo está sendo usado assim, ele está mudando desse jeito. E a noção dele, eu acho que, em certo sentido, é parecida com a do Hacking em termos da amplitude. Mas é uma noção que é muito ampla, né? E eu preciso de coisas que eu tenham elementos para eu poder instanciar e poder usar, senão eu não tenho como mexer. Que é o que me levou a fazer essa classificação, né? Esses componentes. Olhando o Crombie, eu vejo os detalhes da história, mas eu não sei o que é o estilo, né? Eu sei os exemplos, mas não o conceito. A ideia é de você ter uma caracterização que eu consiga aplicar. E com o Fleck eu acho que ele acaba sendo muito amplo, né? Então, o Hacking, nesse sentido, é interessante, e eu acho que é análogo ao Fleck. Porque o Hacking traz a noção de estilo, de pensamento, ele fala, né, o raciocínio, mas ele pensa essa noção como as condições de verdade para certos enunciados, né? E pensado assim é uma coisa muito ampla, né? Quer dizer, como é que você pode aplicar isso de forma a distinguir certos estilos de outros, né? Você precisa saber quais são esses componentes, né? Eu acho que, em certo sentido, ele reconhece isso. Aí, mais para frente, no primeiro artigo, ele coloca nesses termos. Depois ele tenta falar, não, tem mais componentes. Aí ele tem um artigo que eu acho que é um dos melhores dele sobre isso, que ele fala do estilo laboratorial. E aí o estilo laboratorial tem, acho que, 16 componentes. É um negócio... Aí tudo bem, cabe tudo, um monte de coisa. Aí é o oposto, né? Que você vai... Ele se aplica exatamente para aquele tipo de pesquisa. Aí eu não tenho como generalizar aquilo para outra coisa. Aí, num outro artigo mais recente que saiu nesse volume especial da Studies in History and Philosophy of Science, ele abandona a ideia de não, com o termo estilo de pensamento ou de raciocínio não é bom. E aí vem com outra coisa. Quer dizer, é complicado você falar, então, qual é, o que é a noção de estilo, afinal, né? Ou é muito, muito ampla, a ponto de não ser aplicável, ou é extraordinariamente específica, mas aí não é generalizável, ou é alguma outra coisa. Então, e o Fleck não tem isso, mas a minha questão com ele é a amplitude da noção. Então, mas eu acho que é um trabalho interessante pensar se é possível extrair do Fleck uma noção implementável de estilo, né? Talvez seja. Minha pergunta está relacionada com essas duas. Se essa noção de estilo a gente pode entender como uma conceituação ideal, que na prática é sempre híbrida, está misturado os estilos, ou se são bem determinados. Ótimo. Então a pergunta é se a noção de estilo é considerado como algo idealizado, né? Ou se você consideraria essa noção como algo que na prática é sempre híbrido, é uma mistura de vários estilos, né? Então, claro que qualquer
caracterização conceitual envolve certa idealização, né? Você precisa generalizar um pouco, você precisa ignorar certos elementos. Ela tem que ter algum aspecto genérico, né? E nessa medida ela envolve alguma idealização. E é claro que o mundo, e a ciência não é diferente, as ciências não são diferentes nesse aspecto, é sempre muito complicado. Tem muitas nuances e variações. E, inevitavelmente, acho que à medida que você vai aplicar a noção de estilo, vão aparecer coisas híbridas, né? Em muitos casos, né? Eu acho que, por exemplo, mesmo usando as categorizações do Crombie, embora o estilo experimental e hipotético sejam diferentes, né, muitas vezes eles estão sendo usados conjuntamente, né? Então você pode ter... Claro, se você faz isso num contexto estatístico, ou onde você está estudando uma teoria que envolva considerações probabilísticas, bom, você tem um estilo probabilístico também. Quer dizer, pode ter misturas, né? Mas a ideia da noção de estilo é, como eu disse, reconhecendo as diferenças, né, encontrar certas regularidades, né? E os 6 estilos que o Crombie discute, como eu falei, não são os únicos. Eu vou discutir um estilo instrumental. Eu acho que é alguma coisa diferente dos demais estilos também. Então, e talvez haja outros, né? Acho que à medida que as ciências vão se desenvolvendo, novas formas de pesquisa podem aparecer, novos estilos também podem surgir. Sim. Então, mas aí a pergunta é, em que medida os estilos, a noção de estilo vai, pelo menos tal como usado nas ciências atuais, vai determinar estilos possíveis para a pesquisa futura, né? E a questão ligada a isso, um exemplo em economia, onde você teria 2 estilos diferentes, um estilo hipotético e um estilo evolucionário, um estilo genealógico, que seriam distintos dentro da teorização em economia, né? Eu acho que é claro que a ciência atual tem um papel no que vai acontecer no futuro, né? Porque é com base no conhecimento atual que as novas teorias e abordagens vão ser desenvolvidas, ainda que seja para rever aspectos dessas teorias e estilos vigentes, né? Acho que não há como sair disso, né? O desenvolvimento das ciências nunca é um desenvolvimento onde as coisas aparecem do nada, né? Na verdade, a ideia dos estilos é exatamente mostrar o que há de continuidade, né? Mesmo, por exemplo, se a gente considera a passagem da mecânica newtoniana para a quântica, né? Onde há diferenças. Mas também há coisas que permanecem. A gente viu um exemplo que o Schrödinger chama atenção. Como que você usa a mecânica clássica para motivar a construção da mecânica quântica. Então, ainda que ao motivar você introduza elementos distintos, ainda assim ela tem elementos em comum. Então nunca você parte do nada, né? E eu não vejo isso como um problema. Pelo contrário, eu acho que essa é uma característica que auxilia a racionalidade da própria ciência, né?
Eu acho que você tem razão no contexto da economia, as diferenças entre esses dois estilos, né? De fato, as simulações em aspectos da teoria econômica, eu acho que são muito similares às simulações que você vai encontrar em biologia, né? Exatamente porque você não tem como pegar uma economia como um todo e falar, vamos ver o que acontece se eu fizer essa alteração. Uma simulação auxilia que você tenha esse tipo de controle. Isso é muito diferente de você simplesmente estudar um certo grupo econômico fazendo hipóteses a respeito dele, né? Embora você pode até aproximar os dois se você for testar algumas dessas hipóteses usando as simulações, né? Mas eu concordo que haja diferenças entre os dois. Então, eu acho que paradigmas são importantemente diferentes de estilos, né? Eu acho que considerações similares também se aplicam à noção de programa de pesquisa científica que o Lakatos também articulou, né? E eu acho que essa ideia de programa é uma noção que o Lakatos elabora. Ontem eu falei, né, que o sonho do Haeckel era ser o Foucault, o sonho do Lakatos era ser o Popper. É isso que ele realmente queria ser, né? Então ele pega... O Popper tem um texto muito interessante, uma parte do realismo objetivo da ciência, que ele fala de programas de pesquisa metafísicos, né, que ele acha que, diferentemente dos positivistas lógicos, a metafísica tem um papel importante inclusive para o desenvolvimento da ciência, né? Ele usa o exemplo do atomismo, que era uma teoria metafísica na Grécia Antiga e virou uma teoria física, né? Séculos e séculos depois. E o Lakatos fala, legal, como ninguém dá bola para a metafísica, mas todo mundo se importa com a ciência, nós vamos fazer um programa de pesquisa científico, né? E a ideia desses programas é... Novamente, notando que teorias sempre mudam, como é que você encontra alguma regularidade, algum padrão de desenvolvimento ao longo da ciência? Ele falava, olha, o que acontece é que um programa de pesquisa tem um certo núcleo de hipóteses que não serão abandonados sob pena de desfigurar esse programa. Então, ele chamava isso do núcleo duro, né, o hardcore do programa. Só que tem um monte de contra-exemplos que poderiam questionar essas hipóteses do núcleo do programa. Ele fala, circulando essa hipótese, tem esse núcleo duro, existe uma série de hipóteses auxiliares, que ele chama de uma heurística positiva e uma heurística negativa, né? A heurística negativa simplesmente diz não, em hipótese alguma, não deixe que nada refute o núcleo de um programa. Então você altera o seu programa e às vezes você altera, a ideia é que você altere de modo a gerar novas hipóteses que possam ser confirmadas, né? Então, um exemplo célebre é a descoberta de Netuno com base na teoria newtoniana, né? Então, em certo momento, a órbita prevista de Urano, pela teoria, não batia. E naquela época, a teoria newtoniana já estava, no século XVIII, totalmente estabelecida. E a teoria era considerada tão impressionante que os poetas diziam, né? Acho que era alguma coisa do tipo... Deus disse, faça-se a luz, e Newton se fez, né? Então, você tem a ideia que a realização que o Newton fez em termos de inteligibilidade do universo era impressionante. E quando encontraram esse problema na órbita de Urano, em vez de dizer, então, pô, a teoria está falsa, né? Ela previu uma órbita que não se ajusta. Em vez de fazer isso, eles disseram, não, o que está acontecendo é o seguinte, existe um novo planeta que tem a seguinte massa, que está interferindo
essa órbita, e é por isso que os dados que a gente está observando não se ajustam com as predições da teoria. É porque a gente não tem a tecnologia para observar esse planeta, mas ele está lá. Então tá bom, então vamos achar o planeta, né? Ninguém tinha visto o tal do planeta. Então desenvolveu-se a tecnologia, tal, fizeram os cálculos, e finalmente se detectou e foi observado, e assim que foi descoberto Netuno, a partir de cálculos matemáticos com base na teoria newtoniana. Esse foi um grande resultado para a teoria, né? Porque aquilo que era considerado uma instância falseadora da teoria, né, um contra-exemplo, se transformou numa confirmação. Esse é o tipo de exemplo que o Lakatos gosta para mostrar um programa que está progredindo, né? Porque ele torna aquilo que poderia falsificar o núcleo do programa em instância que confirma o programa. Agora um parênteses sobre esse caso. Esse caso é muito interessante, porque ele é muito mais complicado do que o Lakatos apresenta, e muito mais interessante. Porque o que aconteceu? Claro que ninguém sabe onde é que você vai procurar o diabo do planeta, né? Se você soubesse onde é que ele está, você já teria achado, né? E eles imaginavam, bom, ele tem que ter um certo tamanho, né, para poder interferir da forma que interferiu com a órbita do Urano. Mas onde exatamente ele está tem uma variação enorme. Então eles usaram o seguinte, eles usaram uma lei que se chama Lei de Bode. Bode era um astrônomo alemão que ele era um tipo Kepler. Ele adorava procurar regularidades matemáticas, né, de tudo quanto é jeito. Ele encontrou uma regularidade entre a distância média de cada planeta com relação ao Sol e a posição desse planeta na ordem dos planetas conhecidos. Então, a distância média era calculada em unidades astronômicas. Então, existia um certo número, né, que Mercúrio tinha, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter. Então, existia uma sequência de números em unidades astronômicas da distância média desse planeta com relação ao Sol. E que se ajustava bonitinho a todos os planetas conhecidos. Então, imagina, o cara era um neurótico, né? Encontrar isso, mas está lá, ele tem a sequência. Então eles fizeram, ok, então vamos ver qual que seria o próximo termo dessa sequência. E usar isso então como um parâmetro para poder procurar o planeta. Tá bom, então eles fizeram. Isso ajudou, porque pelo menos dentro do céu inteiro, agora você tem um certo setor para procurar. Desenvolvida a tecnologia, acharam o planeta. Só que eles acharam um planeta que estava totalmente fora da sequência. Ainda considerando erro experimental, considerando tudo, né? Então, o planeta, na verdade, refutou a descoberta do Netuno, refuta a lei de Bode, né? Então, não ajusta. E o mais interessante dessa história, muito tempo depois, os historiadores da ciência foram olhar os cálculos do Le Verrier que ele usou para fazer essa previsão, e estavam todos errados. Então, esse é um exemplo interessante, né? Porque que mostra que nas ciências você pode ter uma teoria falsa, usar uma hipótese falsa, fazer raciocínios errados e ainda dar um resultado certo, né? E o mais incrível disso é que esse é um exemplo usado como uma forma de você sustentar uma posição realista, né? Descobrimos um novo planeta usando essa teoria. Você descobriu, tudo errado, você deu uma brucada de sorte, mas descobriu. Não me parece que é uma boa razão para você dizer que a teoria é verdadeira. Tanto é que nós sabemos hoje que a teoria é falsa, a mecânica do Newton. Como é que a gente sabe disso? Então aí a gente volta para a virada do século XX, o começo do século XX, que descobriram que tinha um problema com o periélio de Mercúrio, né? Então o ponto em que Mercúrio estava mais próximo do Sol, né? Novamente,
em vez de fazer a órbita prevista, chegava perto do Sol, a órbita bagunçava. Bom, aí os astrônomos falaram, isso aqui é fácil, né? Existe um novo planeta, desconhecido, cuja massa é isso, a posição é esse. Eles deram até um nome para ele, Vulcan. Né? Então tá lá, então vamos achar o planeta. Então vão lá, procuram, fazem a tecnologia e tal, procuram, nada. Não, mas tudo bem. O que está acontecendo é que existe uma nuvem de poeira cósmica entre nós e o planeta, e é por isso que a gente não está observando o planeta. Tá bom? Então, se tem a tal nuvem de poeira cósmica, você precisa detectar essa nuvem de alguma forma e não consegue detectar. E aí ficou claro que não tinha planeta. Não adianta. Aí nesse ponto fica claro que você tem um programa, que é o que o Lakatos vai chamar de um programa degenerativo. É que você começa a fazer hipóteses para tentar explicar um fenômeno e você não consegue confirmar essas hipóteses. Aí você faz outras hipóteses para explicar por que aquela não foi confirmada e você também não confirma a próxima. E afinal, depois de umas reiterações, fica claro que você tem uma hipótese falsa. Né? Pelo menos você não tem razão nenhuma para acreditar. Aí num dos artigos mais lindos que o Einstein escreveu, logo depois de fazer a teoria da relatividade, ele faz um artiguinho onde ele mostra por que, dado o tamanho do Sol e o fato de que um objeto com aquela quantidade de massa altera a estrutura do espaço-tempo ao seu redor, por que é esperado que, de fato, a órbita de Mercúrio se altere quando ele está num ponto mais próximo do Sol. É lindo o artigo. Né? É um exemplo que ilustra. Bom, com a relatividade você explica por que o periélio de Mercúrio ocorre do jeito que ele ocorreu. Então a gente sabe que não existe, na verdade, gravidade como Newton pensava. Né? A gravidade, segundo a relatividade, é parte da curvatura do espaço-tempo. É uma noção inteiramente diferente. Né? Apesar disso, a teoria do Newton é incrível, né? Conseguiu resultados sensacionais, né? Ainda que não seja verdadeiro. Então, tudo isso... Aí, claro, agora eu estou mostrando meu lado antirrealista. Né? Quer dizer, eu olho tudo isso e falo, putz, quer dizer, a defesa de uma interpretação realista dessa teoria é complicada. Né? Bom, mas essa é a noção de programa de pesquisa. Né? Então, que o Lakatos usa, e a gente poderia pensar, bom, será que a noção de programa de pesquisa é uma forma de estilo? Né? E eu acho que não, né? Tal como o argumento vocês já podem até dizer o que é, né? Um programa de pesquisa é caracterizado como uma sequência de teorias. Algumas fazem parte do núcleo, outras vão ser auxiliares, como na heurística positiva, mas no fundo são essas teorias que formam um programa. Bom, na medida que programas dependam das teorias, eles são novamente específicos demais para avaliação como uma unidade de avaliação da ciência. Né? Ainda que tenham usos interessantes. Eu acho que a ideia do Lakatos é uma ideia interessante para se pensar um pouco a história da ciência. E tem, inclusive a gente estava mencionando a economia, o Spiro Latsis tem um livrinho que ele editou usando, de artigos, né, usando a noção de programa de pesquisa para reconstruir programas em economia. Né? Então, acho que tem usos interessantes dessa noção, mas ela não é uma noção de estilo. Acho que novamente, ela é muito arraigada às teorias para isso. Além do que, tem um outro problema, e acho que esse é um problema que o Feyerabend levanta, e que acho que ele tem razão. Ele diz, olha, a noção de racionalidade que tem atrás aqui do Lakatos é uma em que, em princípio, e o Lakatos reconhece isso, se você tiver dinheiro o suficiente, ingenuidade suficiente, engenho e capacidade suficiente, você pode tornar qualquer programa de pesquisa progressivo. Né? Bom, se isso é o caso, então, quer dizer, que sentido a ciência é racional? Né? Porque você pode pegar qualquer hipótese espatafúrdia e, se você tiver dinheiro suficiente e engenhosidade, fazer o negócio virar um programa progressivo, aí
a noção de racionalidade da ciência perde o seu impacto, né? Eu acho que esse é um problema que o Lakatos tem. Ele sempre fica... Porque ele tem certa maleabilidade maior que o Popper tinha, né? Mas, por outro lado, ele acaba, às vezes, indo para o extremo demais, né? Então, por isso, eu não acho que a noção de programa de pesquisa seja útil aqui, né? Novamente, você pode articular um certo programa de pesquisa, né? Articular um estilo de raciocínio, né? Ao empregar um programa, na medida em que, em princípio, quer dizer, os programas podem fazer parte de um estilo mais amplo, ainda que eles mudem ao longo do tempo. Muito bem, para concluir, então, a ideia aqui é que eu sugiro uma forma de caracterizar o conceito, né, do estilo, um esquema conceitual, tanto nas artes quanto nas ciências, né? Esses foram os 2 pontos que a gente viu até agora, né? Mostrando similaridades, ainda que, é claro, hajam diferenças, né? Essa caracterização que eu sugeri tem, acho que, uma vantagem explicativa de permitir que a gente explique por que o Crombie e o Granger têm, de fato, uma forma de estilo, no caso do Granger fazendo certas concessões. Como a gente viu, não tem uma caracterização no caso do Crombie, mas ele tem uma variedade enorme de exemplos e a gente consegue ver como individuar esses estilos ao longo do tempo. E no caso do Granger, a gente pode aprimorar a proposta dele, né, introduzindo a importância dos recursos heurísticos, mas também eu acho que problematizando alguns dos pressupostos que ele tem sobre o que ele considera como estilo, que eu acho que são muito restritos. E para concluir também, os paradigmas de programas científicos, de investigação científica, não são estilos, né? Ainda que sejam úteis em certos aspectos para descrever a ciência. O que eu gostaria de fazer agora é começar a discussão sobre os estilos, ou a ausência de estilos, na matemática, né? Então, deixa eu só passar aqui para um... Onde é que está? Anotações. Esse aqui. Ótimo. Obrigado. Muito bem. Então, o que a gente vê... A ideia aqui é a seguinte, né? Como a noção de estilo, acho que pode ser usada para pensar um pouco a relação entre ciência e arte, né? E agora a questão seria se haveria uma noção de estilo nas matemáticas, né? E eu adoraria que tivesse, porque, afinal, existem algumas coisas que fazem a prática matemática única, né? É uma prática na qual, em princípio, e o Cantor dizia isso, né? Uma frase que o professor Newton da Costa sempre relembra, né? Ele diz: a matemática se radica na sua inteira liberdade, né? Que você pode construir qualquer teoria matemática, em qualquer jeito que você explorar, quiser, né? Em certo sentido, as restrições são muito mínimas. O que é? Por um lado, você tem uma questão de evitar complexidade computacional, né? Quer dizer, você introduzir certos princípios que são tão enrolados, dos quais você não consegue derivar nada, bom, aí não adianta. O outro extremo é você introduzir princípios dos quais é óbvio o que se segue, e que não tem grande interesse. Fora esses dois extremos, tudo o que tem no meio é fair play, né? Tudo o que vem no meio é possível. Eu acho que é isso que
que o Cantor tinha em mente. Você pode fazer lá suas teorias de conjuntos cantorianas, não cantorianas, né? Você pode explorar variados tipos de análises, análise estándar, não estándar, explorar mais variados tipos de álgebra, geometrias euclidianas, não euclidianas, uma finitude de teorias de conjuntos diferentes, não equivalentes entre si. Existe uma variedade, uma riqueza enorme que a matemática tem, né? Em certo sentido, a forma que a matemática é com frequência ensinada, eu acho muito triste, porque ela é com frequência apresentada assim: olha, a matemática é aquele domínio onde você tem certezas, né, estabelecidos, você tem as provas, e os desenvolvimentos vão se acumulando sobre outros, né? Você tem aquela ideia de um certo desdobramento contínuo, né? Se você for olhar em história da matemática, não tem nada disso. Como qualquer outro empreendimento humano, você tem, bom, provas que têm problemas, né? Argumentos falaciosos, contra-exemplos, concepções que não são propriamente articuladas, dead ends, né? Caminhos que não levaram a lugar nenhum, teorias que são abandonadas. E tem uma riqueza e variedade de abordagens e teorias enorme, né? E que eu acho que há muito mais similaridades entre o processo de desenvolvimento matemático e o processo de desenvolvimento científico do que o quadro usual da matemática sugere. Então, nesse sentido, seria bacana se você dissesse: olha, existem os vários estilos científicos, de raciocínio científico, e existem os estilos de raciocínio matemático, né? Porque, afinal, pelo menos na visão usual, a matemática é considerada não empírica, né? Mesmo aí é preciso uma certa qualificação, né? Existe um sentido em que a matemática não é empírica, né? Qual sentido? Bom, você introduz certos princípios, você tem uma certa lógica. O que se segue daí não depende de experimento, né? Embora eu vou discutir alguns exemplos onde mesmo isso é um pouco contestado, né? Mas na visão usual da matemática, ela então seria independente da experiência, né? A gente viu, né, que o Cromby corretamente inclui a matemática como parte das ciências. Eu acho que as matemáticas são, de fato, parte. Os exemplos que a gente discutiu hoje da mecânica quântica, você não tem como fazer, inclusive, expressar as teorias, muitas teorias científicas, sem a própria matemática. Então, ela tem um papel crucial na própria ciência. E a gente viu nos 5 estilos que o Cromby faz, em certo sentido, a matemática perpassa todos eles, né? Claro, o exemplo do estilo dedutivo é o próprio modelo, os elementos de Euclides, né? Então, você tem uma teoria geométrica como um exemplo e um modelo de um estilo da ciência, né? O que seria esse estilo dedutivo? Então, você tem um estilo experimental. Não se tem como fazer experimentos sem usar a matemática. No seguinte sentido: você só tem um controle experimental quando você consegue distinguir grandezas, medir essas diferenças. É isso que torna experimentos controlados possíveis. Isso não é viável sem que você tenha matematização. Então, a própria matemática tem que ser usada, né? De forma análoga, no estilo hipotético. Claro, nem todas as hipóteses têm um conteúdo matemático, mas muitas delas vão depender de certos pressupostos matemáticos para você poder estudá-las, né? Um estilo taxonômico, novamente, nem todas as classificações serão classificações matemáticas, mas se as classificações envolverem certas regularidades e padrões matemáticos, elas vão ter, né?
O estilo estatístico, obviamente, você não tem como fazer sentido a esse estilo sem usar uma teoria matemática, no caso a estatística, mas são várias teorias diferentes que estão envolvidas. E, similarmente, o próprio estilo evolucionário, alguns usos de modelos em biologia, por exemplo, vão ser modelos matemáticos. Quer dizer, a matemática perpassa, né, muitos aspectos da ciência, e é natural que ela perpasse muitos desses estilos. Mas note, ela perpassar esses estilos é diferente dela mesma ser um estilo, ela mesma ter um estilo. Uma pergunta. Sim. Você está pensando a matemática aí como um auxiliar a essas coisas, um auxiliar a essas. Mas, por exemplo, o estilo experimental, não que os experimentos da ciência usem matemática em sua concepção, sino que a própria matemática faz experimento consigo própria. Sim, sim. Euler dizia, não? Por exemplo, a aritmética é um campo de experimentação da matemática. É a forma de você experimenta com números naturais e elabora conjecturas que parecem verdadeiras. Perfeito. Todo isso é um processo similar à da ciência, mas interno à matemática. Perfeito. Eu vou chegar lá, né? Eu, inclusive, vou usar o Euler como um exemplo, que a observação do professor Cifuentes os exemplos que eu estou ilustrando aqui, sugerindo do uso da matemática, são emprego da matemática para se fazer ciência. Se você considerar a própria matemática, existem aspectos dela, na forma como ela é feita, que têm características que são análogas a um estilo experimental, né? Ele menciona o Euler, que de fato dizia, olha, você tem experimentos na aritmética. E o Euler é um exemplo do que eu vou chamar uma abordagem experimental na matemática, né? Onde ele, com frequência, ele dizia, você não precisa nem de prova, né? Você vê que o resultado vale, né? Claro, isso se você é o Euler, e tem a bruta intuição que ele tem, porque se você tentar fazer isso sem isso, vai dar um desastre, né? Mas ele era impressionante, né? Ele falou, não, isso aqui vale. Ele nem se dignava a provar. Não precisa. Você vê que vale para os primeiros casos, e o resto está bom. Assim, então, mas eu vou mencionar esse caso, porque tem características da própria prática matemática que já não se ajustam nessa visão tradicional da matemática, né? E que precisam ser levadas em conta. Não concordo com essa observação mesmo. Então, nós vimos que esse aspecto louvável da abordagem do Crombie, né, que é o estilo dedutivo, por exemplo, ser considerado como um estilo matemático por excelência. Esse é um ponto que o próprio Hacking também reconhece, eu acho que com razão, né? E, claro, os matemáticos vão, eles mesmos, empregar esses estilos. Claro, se é parte da ciência, você vai encontrar aspectos experimentais, hipotéticos, taxonômicos, estatísticos na própria prática matemática, né? E eu darei alguns exemplos disso em um momento, né? É claro que há diferenças importantes entre as matemáticas e as ciências, embora haja analogias também, né? E aqui o desafio é encontrar o que seriam, quer dizer, reconhecendo essas diferenças, e, em particular, né, em geral, quer dizer, não existe na ciência nada que tenha a característica de uma prova matemática, né? Você pode dizer, bom, talvez em física matemática você prove certos resultados, mas aí você tem que tornar a própria física tão abstrata que ela mesma vira um ramo da matemática, né, para você poder ter provas, né? Não há essas provas no sentido estrito em nenhum lugar da ciência. Isso é uma característica única da matemática, né? A própria filosofia, que eu acho que é muito mais próxima da matemática do que das humanidades em geral, ela, embora não tenha provas em filosofia, mas você tem argumentos que tentam ser rigorosos. Claro, se você fizer filosofia formal,
Aí tem. Né? Você transforma um problema filosófico em alguma coisa tratável matematicamente. Você pode provar. Mas aí você virou esse problema filosófico, você transformou numa questão matemática. Né? Então, e claro, aí o trabalho é você fazer essa transformação e depois fazer a volta, né? Reinterpretar o significado dessa solução matemática para o problema original. Então a questão é entender o que seria esse estilo de raciocínio matemático, né? se é que há. Sim. Você acha que a lógica está à parte da matemática e da filosofia, ou ela liga as duas? Certo, ótimo. Então a pergunta é qual é a relação entre lógica e matemática, por um lado, e matemática e filosofia do outro. Será que a lógica é parte da matemática ou é alguma coisa que liga a matemática e a filosofia? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Eu acho que é preciso examinar como a lógica, ela mesma, é concebida. Né? Porque, em certo sentido, eu acho que nós temos como parte da nossa capacidade de falar uma linguagem natural, a gente tem certos padrões de inferência intuitivos que nós empregamos. Na verdade, é assim que, tradicionalmente, a lógica foi inventada. Quer dizer, quando Aristóteles identifica certos padrões de inferência, ele está extraindo, né, de uma forma idealizada, a partir de certos raciocínios feitos em contextos informais, uma certa abstração, um certo padrão de inferência. Né? Dizendo, tá aqui, ó, aqui você tem, no caso, silogismo, Bárbara. Né? Você tem um certo padrão. Nesse sentido, a lógica é abstraída. Né? Claro que uma vez abstraída, você identificando certos princípios lógicos, esses princípios começam a ser estudados por si mesmos. Aí você começa a pensar, bom, e se eu mudar esses princípios? E se eu fizer certas alterações? Aí há uma dinâmica dos próprios princípios lógicos, onde você cria, então, lógicas diferentes, né, alterando alguns desses princípios. Aí você reinterpreta essas inferências de volta nas próprias inferências informais e diz, olha, fulano de tal, aqui nesse raciocínio você tem uma contradição, mas não se extrai tudo, talvez a lógica subjacente seja paraconsistente. Então você tem uma relação que é uma relação de ida e volta, né, entre certos princípios informais, aí você formaliza, você interpreta a sua formalização, no caso da lógica, de volta para o contexto informal, surgem outras possíveis lógicas. Né? E a mesma coisa acontece na matemática, onde você também tem... Veja, a matemática ela é feita de forma informal, rigorosa, mas informal. Você abre revistas em matemática, você não vai achar derivações formais. O único lugar que você vai encontrar isso é se você estiver olhando em computação. Né? Em matemática não tem. Né? Então, o que acontece? Então, a própria lógica, embora normalmente as inferências sejam clássicas, né, a lógica é colocada de maneira informal, né, nos argumentos matemáticos. Claro, se dá pepino, aí você tenta, vamos ver se tem algum problema, aí você tenta precisar tal como necessário. Mas aí a mesma coisa acontece. Então você formula os seus princípios lógicos, e aí você usa esses princípios para depois formular suas teorias matemáticas, por exemplo, se você quiser fazer fundamentos de matemática. Né? E mesmo aí você tem enrolações. Né? Então, por exemplo, suponha que você está formulando a sua teoria lógica. Né? Então você fala, aqui estão os meus princípios, né? Você tem a sua linguagem formal, você dá os seus princípios, e aí você precisa mostrar que não tem ambiguidade na sua linguagem formal. Então você precisa mostrar um teorema da leitura única, né? que as suas fórmulas são bem construídas e que não tem múltiplas leituras, né? para aquilo. Como é que você prova isso para a sua linguagem? Você faz uma indução matemática. Mas para fazer uma indução matemática, você já precisa pressupor que você já tem os números naturais construídos e um princípio de indução matemática aplicável a eles.
né? Aí você usa isso. Tudo bem. Então você pressupõe isso, faz a sua prova e mostra que você tem uma sintaxe correta para a sua lógica, né? Aí você usa essa lógica para formular a sua teoria de conjuntos, né? E dentro da teoria de conjuntos você formula a aritmética. E dentro de lá você faz o seu princípio de indução matemática. Mas você já tinha usado esse princípio para fazer a sua lógica. Então, dá angu também, né? Então é muito complicado. Se você quiser examinar cuidadosamente a relação entre lógica e matemática, é uma relação complexa, né? Então, por exemplo, se você for um logicista, você acha que existe uma diferença fundamental entre lógica e matemática. A lógica é analítica, a matemática tem conteúdo, e o que você vai tentar fazer é expressar noções matemáticas, em particular, no caso do Frege, aritméticas, usando somente noções lógicas e definições. Então, existe uma diferença de tipo entre lógica e matemática, se você é um logicista, né? Se você é um intuicionista, a relação é oposta. O intuicionista, por exemplo, Brouwer, acha que as noções matemáticas são mais fundamentais. E a lógica é uma abstração, que vem depois. É refletindo sobre a prática matemática que você vai pensar numa lógica, nas construções que são feitas. E aí você descobre que o princípio de terceiro excluído não se aplica para certas construções, né? Por quê? Porque eu só sei se um certo objeto tem ou não uma propriedade quando eu vou construindo esse objeto. Enquanto não estiver totalmente construído, eu não sei se tem ou não. Então o terceiro excluído não vale em geral. Então daí que vem, aí você extrai a lógica posteriormente. Então esse é o intuicionismo e o logicismo são dois exemplos dessa relação complexa entre lógica e matemática. A minha visão é que eu acho que é um processo de iteração, né? Eu acho que nós temos uma noção informal de consistência, que é primitiva, que não tem como ser definida, e que é preciso para dar sentido à noção de consequência lógica. Se você falar o que se segue de... Então, o argumento é válido, isso é impossível que as premissas sejam um caso e a conclusão negada. Essa noção de impossibilidade é uma noção modal. Eu acho que essa é a noção de consequência, que a gente intuitivamente tem. E a gente usa essa noção intuitiva para tentar regimentar certos princípios lógicos. E assim surge uma lógica. E aí você usa essa lógica para reinterpretar essa noção intuitiva. Aí você refina, desenvolve além. E assim é uma construção passo a passo que vai sendo feita, né? Bom, então é importante ter clareza, né, sobre como esses vários componentes vão sendo articulados. Bom, a gente viu que o Crombie não tem uma resposta, o que é um raciocínio científico, ele dá os exemplos, né? E o que era preciso é essa abordagem, ou pelo menos uma abordagem possível, é essa abordagem metateórica que eu sugeri, que eu tenho argumentado, né? Então, você precisa identificar os tipos de questões, técnicas e procedimentos, padrões de inferência. Então, aqui a lógica vai aparecer, né? Ou as lógicas vão aparecer, os recursos heurísticos e as formas de constituição de objetos, né? Então, respondendo a isso, a gente viu um estilo. Então, o ponto central que eu tenho enfatizado é que nessa concepção, teorias não aparecem como elementos individuadores de estilos, né? Então, e a ideia é que isso deve se aplicar, quer seja um estilo no domínio empírico, como as ciências, quer seja num domínio não empírico, como nas matemáticas. Quer dizer, um estilo não deve ser instanciado ou determinado por uma teoria. Porque se isso acontecer, o que você tem, novamente, é um debate entre teorias diferentes, que é melhor entendido como tal, em vez de um debate entre estilos diferentes. E o que acontece na matemática, né? Eu mencionei que a matemática é única como uma forma de pesquisa que tem provas, né, para estabelecer os seus resultados.
Eu acho que essa é a característica distintiva, ainda que não seja totalmente não controversa, né? Eu acho que a gente vai ver exemplos do Euler para ilustrar isso, mas, em geral, essa é a característica que eu acho central para a prova. Mas o que é uma prova em matemática, né? Na verdade, é uma questão interessante. Eu acho que há noções diferentes de prova dentro da história da matemática. A gente podia pensar em duas, pelo menos. Uma concepção de prova computacional, né, que é uma concepção leibniziana, né, que é a noção de prova que a gente herdou hoje, né, do desenvolvimento da lógica matemática no século XX. Né, a ideia de que uma prova é uma sequência de enunciados, cada um dos quais é um axioma, ou se segue dos outros axiomas por alguma regra de inferência. Né. Quer dizer, essa é uma concepção que remonta, em certo sentido, ao Leibniz, com a ideia de uma mathesis universalis. Ele tinha uma visão da lógica que se ajustava muito bem a esse tipo de consideração. E, curiosamente, essa não é uma noção de prova que você vai encontrar instanciada na própria prática matemática. Né? Como eu falei há pouco, se abre uma revista de matemática, você tem argumentos informais, né, escritos numa linguagem natural, com mais alguns símbolos específicos daquela área da matemática. Então, essa é uma concepção idealizada de prova. Né? O que ela tem, que é muito boa, é que ela permite você ter uma noção de prova muito bem estruturada, e que você pode aí começar a levantar questões e fazer provas sobre essa noção de prova. Né? Que é o que faz a lógica matemática. Né? Mas ela é uma noção que não faz parte da prática. Né? Ela é uma idealização. Existe uma outra noção, que a gente pode chamar uma noção intuitiva, ou cartesiana, de prova. Em certo sentido, essa é a noção que você encontra no Descartes. Né? Quando ele fala, você tem uma prova onde você tem os vários passos, né, no argumento, e você vai perpassando aquelas deduções de maneira sistemática e constante até o ponto que você veja a prova como um todo. Você tem uma intuição. Então, a ideia é que você capture a estrutura da prova, a noção como um todo, a partir de uma única intuição intelectual. Né? Então, é uma ideia quase como uma prova como evidência. Né? E que interessante, também aparece, inclusive na prática matemática contemporânea. Você tem matemáticos que vão dizer, não, você precisa chegar a esse ponto, uma prova, você tem que destilar a prova a tal ponto que você consiga capturar exatamente como esse resultado vale. Né? Sim. Eu acho que, mais ou menos, vejo como você vai estruturar seu raciocínio sobre o estilo matemático. Aí, na primeira frase, dice: as matemáticas são as únicas que empregam provas como requerimiento para o estabelecimento de seus resultados. Me preocupa a palavra estabelecimento. Você está usando varias veces, y acho correcto, a práctica matemática. Práctica matemática concibe a propia matemática no como una teoría sistematizada, sino como una actividad, una forma de pensamiento más dinámica. Perfeito. Entonces, hay varias formas de establecer resultados. Y pensando en la pregunta anterior sobre lógica y matemática, la lógica es una forma de sistematizar un resultado a través de pruebas, mas nunca você descobre un resultado matemático como una prueba. Entonces, a parte intuitiva de la práctica matemática, ¿no? Tal vez, si me permite tocar ahí no sé si você vai falar, yo acho que, ahora pensé en eso, ¿no? O Poincaré, cuando él clasifica a los matemáticos en geómetros y analistas, él está diciendo un estilo de descubierta matemática o de tratamiento de la matemática o de hacer matemática, en ese sentido de actividades, ¿no? Que a forma geométrica y a forma analítica. Cosas, una apelando más a argumentos lógicos, otra apelando mais a formas heurísticas de pensamento. Perfeito. Então, o professor Cifuentes levanta um ponto muito interessante, importante, que é, se você
quando eu falo aqui, né, de provas como estabelecendo um resultado, né? Bom, será que é isso que uma prova está fazendo, ou o que, na verdade, você tem a descoberta do resultado por algum outro caminho? A prova é uma tentativa simplesmente de justificar, né? É quase como um afterthought, né? Eu preciso provar isso, né? Então tá bom, vamos sentar e provar, mas o resultado já havia sido descoberto, né? E, de fato, eu acho que existem aspectos da prática matemática, muitos matemáticos, que ilustram exatamente isso, né? O Abraham Robinson, por exemplo, ele costumava dizer, né? Então, ele olhava assim, como é que ele dava um problema para um aluno de doutorado, né? Ele falava, eu tinha lá um resultado que era alguma questão em aberto, né? Ele pensava um pouco, falava, isso é verdade, então vai lá, prove o resultado, né? Então, quer dizer, seja lá quais foram os recursos heurísticos que ele tinha, ele considerava um resultado e notava que o resultado valia. Então, agora o trabalho é sentar e fazer a prova, mostrar que isso de fato é o caso. Então, é o trabalho do aluno de doutorado, vai lá e senta e mostra que de fato esse é o caso, né? Eu acho que de fato isso acontece muito na prática, né? Mas acontece também uma coisa muito interessante, que é, às vezes, no processo de provar, você começa a descobrir coisas novas, né? Então, vamos supor que você realmente não saiba se o resultado vale ou não. Então, você vai, ok, vou tentar provar. Então, você tenta lá, e não vai em lugar nenhum. Talvez eu não esteja em lugar nenhum, porque o resultado é falso. Então, vou tentar falsificar. Então, vamos ver se eu consigo fazer um contra-exemplo. Então, você vai lá e bola alguma coisa para tentar falsear o enunciado em questão. Vamos supor que você consiga, ou pelo menos um pedaço, né? Aí a questão é, será que isso é um contra-exemplo para o enunciado, né, em geral? Será que isso é um contra-exemplo para uma parte dele ou para alguma consequência particular? Então, existe acho que um dos livros mais lindos escritos, né, de história de filosofia da matemática é um livro do Lakatos, chamado Provas e Refutações. E o que ele faz nesse livrinho é acompanhar uma conjectura do Euler sobre classificação de poliedros. Então, existe uma certa equação que classifica os poliedros em termos do número de lados, faces e vértices. E ele acompanha, é um diálogo numa classe de alunos incríveis, né, onde eles estão discutindo essa conjectura. E nas notas de rodapé, o Lakatos vai indicando quem, ao longo da história, levantou aquela questão, como o resultado foi provado ou não. E o que perpassa ao longo do diálogo é exatamente essa dinâmica entre conjecturas e refutações. Quando você vai tentando provar, então alguém diz, então vamos provar esse resultado do Euler. Não, mas esse resultado não vale. Aqui está um contra-exemplo. Aí você tem um troço monstruoso que falsifica o resultado. Não, mas isso não é um poliedro. Não, o resultado vale, isso aí não é um contra-exemplo. Então você precisa refinar o conceito de poliedro. Então o que é para dizer que aquilo não é um poliedro, é uma monstruosidade, né? Claro que você precisa tomar algum cuidado quando você faz isso. Porque se você repetir isso demais, você acaba definindo o poliedro como aquilo que satisfaz aquele resultado. Aí não vale, né? Aí você perdeu o conteúdo que o teorema teria inicialmente. Então, esse processo de análise de prova é um processo que pode ser muito útil. Ele pode gerar, às vezes, refinamentos conceituais, às vezes ele pode gerar novas teorias. Um exemplo mais lindo disso, eu acho que aconteceu em 1904. Quando o Zermelo ele escreve um artigo, o que ele tenta fazer é o seguinte: o Cantor tinha desenvolvido uma teoria de conjuntos, que, aliás, não é a teoria ingênua de conjuntos, né? O Cantor jamais defendeu a teoria ingênua de conjuntos. Essa é uma invenção que o Russell fez, né, para motivar a teoria de tipos. Ele dizia, olha, a teoria ingênua de conjuntos diria, em princípio, que, grosseiramente, para todo conjunto, né, para toda propriedade, existe um conjunto de objetos que tem essa propriedade, né? Então, seria um princípio de compreensão ilimitado, né, que é inconsistente, né? Então, esse é o paradoxo do Russell, né? E o Russell inventa, isso atribui ao próprio coitado do Cantor,
Diz, então a gente precisa de um outro fundamento, usa a teoria de tipos, tal. A teoria do Cantor é muito mais sutil e muito mais interessante que isso. Porque para ele, todos os conjuntos têm uma características de serem contáveis, né? Então, e esse é um requerimento para ele. Então, os conjuntos são coisinhas relativamente bem organizadas. E aí aparece um aparente contra-exemplo de que todo conjunto é contável, né? E o Zermelo, em 1904, para tentar defender o Cantor, ele mostra, na verdade, que esse contra-exemplo está equivocado e que, na verdade, todo conjunto é contável, né? Só que para provar isso ele precisa usar um axioma que hoje a gente chama o axioma da escolha, né? E aí foi um fuzué, porque aí quando os matemáticos olharam aquela prova de que todo conjunto é contável, disseram, mas esse axioma, isso não é axioma, né? Isso é um enunciado falso. Aí gente que usava o próprio axioma sem perceber, nos seus trabalhos recusava o axioma. Aí foi uma bagunça. E o Zermelo então falou, ok, para organizar essa bagunça, eu vou axiomatizar a teoria de conjuntos. A ideia dele era estar axiomatizando a concepção cantoriana de conjuntos, onde, de fato, todo conjunto é bem ordenado, né? Eu falei contável, né? É bem ordenado. Então, tem uma boa ordem para todos os conjuntos. Então, ele axiomatiza o que é hoje uma teoria de Zermelo com o axioma da escolha, né? Que é uma teoria que surge exatamente numa prova, né? Do fato dele ter tentado provar que todo conjunto é bem ordenado e a confusão que isso gerou. Então, é um exemplo interessante de quando uma prova pode ser tal que ela gera uma nova teoria, né? A teoria de conjuntos surge exatamente nesse contexto. Então, essas duas concepções de prova matemática, eu acho que capturam aspectos da prática matemática, né? Então, acho que a prática matemática, tal como a prática científica, é muito complexa. Existe uma variedade de matemáticas não equivalentes, uma variedade de formas de fazer matemáticas muito diferentes entre si. Mas a característica central da matemática é o fato de que, ao se tentar formular certas noções matematicamente, você gera mais matemática. E não tem como sair disso. Esse exemplo do Zermelo é interessante, né? Onde ele prova um resultado, todo o conjunto é bem ordenado, e para tentar motivar por que esse resultado é aceitável, ele axiomatiza a teoria de conjuntos, né? E, claro, é lindo. Ele começa o artigo e ele diz, eu ainda não mostrei que esses axiomas são consistentes, né? Ainda bem, né? Se tivesse mostrado que eles são consistentes, a teoria teria que ser inconsistente, dado mais para frente o teorema de Gödel. Mas você tem, nesse momento do desenvolvimento da teoria de conjuntos, é uma reflexão sobre a prova, né? Sobre um certo resultado matemático que vai levar à construção de uma teoria inteiramente nova. Mas aí vira mais matemática. E o que a gente vai ver é o seguinte, a tentativa de formular um estilo em matemática vai gerar mais matemática, vai virar mais teorias em matemática. Mas aí vira teorias e não estilo. E em última instância, você não teria um estilo em matemática, fazendo o papel que a gente quer, uma unidade que seja ampla o suficiente para capturar diferenças de teorias. Porque essas próprias tentativas de caracterizar um estilo vão virar mais matemática. Essa é a plasticidade da matemática. É por isso que ela é tão importante, é por isso que ela é tão fascinante. Mas é também por isso que não mantém um estilo em matemática. A gente vai ver os detalhes em todas as suas glórias amanhã. Então, até lá.